Recentemente, aqui no nosso canal do Professor Leonardo, eu fiz um vídeo comentando sobre uma entrevista concedida pela Janaína Pascoal, deputada estadual por São Paulo pelo PSL, ao portal UOL. E nessa entrevista eu comento sobre o projeto que a Janaína está desenvolvendo a respeito da cesariana. Eu falei que esse é um assunto muito complexo, porque não envolve apenas questões de saúde, envolve também questões econômicas, questões financeiras. E eu falei que possivelmente em um vídeo futuro eu iria retomar esse assunto. Mas a Mariângela Cabelo, do Todos pela Saúde, fez um vídeo muito legal a respeito disso. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então entre no Veja o canal da Mariângela, veja esse vídeo para que você possa se informar mais a respeito desse assunto, que é um assunto bem complexo. O vídeo dela está muito legal, tem muitas informações. Mas outra coisa que nós estamos aqui no canal do Professor Leonardo discutindo muito, e antes de falarmos sobre isso, já se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que a gente possa fortalecer a nossa corrente aqui. Mas voltando, um assunto que nós estamos discutindo muito recentemente é a destruição promovida por Bolsonaro. E a destruição das instituições, das organizações. E nós estamos falando também sobre como evitar, como combater essa destruição. E uma das coisas que eu falei é que nós podemos simplesmente ignorar Bolsonaro, ignorar essas bravatas que são faladas por Bolsonaro e trazê-lo para o mundo real, trazê-lo para um ambiente democrático. Então, por exemplo, o Bolsonaro ele fala que quer indicar o filho dele para ser embaixador dos Estados Unidos. Tudo bem, presidente, você pode indicar, mas quais são os projetos do Eduardo? O que ele tem de bom? Ele é muito ligado ao Trump. Tudo bem, mas e se o presidente nos Estados Unidos em 2020 foi do Partido Democrata? Como fica? Então trazer Bolsonaro para o campo real. E outra coisa que nós estamos também discutindo nós estamos tentando desvendar, melhor dizendo, como é a cabeça do extremista, seja do extremista de direita, como também do extremista de esquerda, porque eles são pontos importantes nessa discussão, nessa destruição, nesse movimento de destruição do Bolsonaro, e nós precisamos decifrar como pensam essas pessoas, principalmente os extremistas de direita, que são mais ligados ao presidente, para que a gente possa traçar pontos de conexão. E eu encontrei uma reportagem muito interessante do jornal El País, já é um pouquinho antiga, ela foi publicada no dia 19 de janeiro de 2019, mas ela aborda justamente isso, como pensam os extremistas. Essa reportagem ela traz uma pesquisa que foi realizada em Londres, eu não sei quando essa pesquisa foi desenvolvida, possivelmente é uma pesquisa recente, mas não há aqui indicadores a respeito de quando essa pesquisa foi produzida. Mas vamos lá. Olha só, os extremistas têm problemas para perceber que estão errados. Radicais mostram mais dificuldades cognitivas para assumir o erro e têm maior confiança em seu julgamento. Essa foi uma pesquisa desenvolvida pelo neurocientista Steve Fleming, da University College de Londres. Eles avaliaram 400 pessoas, depois avaliaram mais 400. E como que se compunha, como que era esse experimento? As pessoas eram apresentados para essas pessoas pares de quadros com pontinhos, e eles tinham que falar qual desses quadros, quais desses painéis tinham mais pontos. As pessoas acertavam, outras erravam. Só que aquelas que erravam, olha só que interessante, depois de me indicar. No entanto, quando essas pessoas erravam, os extremistas se mostraram mais confiantes de ter acertado. Então, o que isso mostrava? Tinham dois quadros, as pessoas falavam, esse quadro tem mais. Só que se os pesquisadores falassem, não, na verdade você errou, esse segundo quadro aqui que tem mais pontos. Os extremistas, sejam extremistas da direita, sejam extremistas da esquerda, eles tinham mais confiança que eles tinham acertado. Então, eles eram mais relutantes em mudar de opinião ou mais relutantes em aceitar aceitar que estavam errados. Então isso gera uma enorme dificuldade, porque como os extremistas, sejam de direita, sejam de esquerda, eles têm uma relutância maior em mudar de opinião, isso dificulta demais o diálogo dificulta muito o diálogo que nós estamos tentando estabelecer, seja com os extremistas da direita ou também com os extremistas da esquerda. Eles falam assim, descobrimos que as pessoas com crenças políticas radicais têm uma metacognição pior do que aquelas com pontos de vista mais moderados. Muitas vezes elas têm uma certeza errônea e resistem a mudar suas crenças diante dessa evidência. Então, como o Bolsonaro tem um eleitor que ele é muito uma parte do eleitor de Bolsonaro é da extrema-direita, vai ser difícil dialogar com essas pessoas. Então, esse é um ponto bem interessante que nós precisamos ter em mente. Entretanto, essa pesquisa do Fleming existe e tem algumas críticas, né? Eu vou trazer aqui para vocês. No entanto, o Sabucedo, que é um outro pesquisador, considera que o estudo de Fleming sobre a metacognição tem um efeito limitado, como toda pesquisa, né? É interessante, mas deixa de fora a importância do contexto. Em épocas como essa, eles estão falando do Brexit, né? Que também pode ser trazido para o contexto brasileiro. Em épocas como esta, quando surgem radicalismos e extremismos, não podemos dizer que isso se deva a esse problema cognitivo, que é esse problema de dificuldade de mudar de opinião.
aponta o cientista social. Existem pessoas com essas tendências que ativam para se tornar mais extremistas e pessoas que também se ativam para não... pessoas que também se ativam e que não as têm. Estas épocas de incerteza geram ansiedade e os cidadãos procuram uma explicação. Aí aparecem determinados grupos para oferecer uma explicação simples, como a de que a culpa é da imigração, que serve para reduzir essa ansiedade. Então olha só que interessante, nesse contexto de incerteza, de falta de emprego, baixo crescimento econômico aqui no Brasil, as pessoas ficam incertas, ficam inseguras. Então elas querem alguém para dar uma resposta a elas. E Bolsonaro fez isso. Bolsonaro falou que a culpa era do sistema, que a culpa era do Estado, que a culpa era do PT. E por isso ele conseguiu se reeleger. E se eleger em 2018. E ele continua fazendo isso. Porque perceba, quanto mais extrema a pessoa fica, mais difícil ela tem de mudar a opinião. Então, mais fiel ao voto, ela continua. Ela é. Então, Bolsonaro, ele ativa sempre, ele quer manter esse terceiro turno constante, porque assim ele vai conseguir deixar as pessoas extremas no extremismo político, elas vão ter dificuldade de admitir que elas estavam erradas e assim elas vão votar em Bolsonaro, possivelmente na eleição também de 2022. Esse é um cenário que nós estamos trazendo aqui à pesquisa e é muito interessante que nós precisamos continuar discutindo isso para tentarmos decifrar a cabeça dessas pessoas extremistas, tanto de direita quanto de esquerda, para que a gente possa traçar pontos de conexão para melhorar o diálogo com elas. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.